8 horas e 56 minutos, nós estamos de volta com o TV Mar News, gente. E estamos trazendo aqui para o nosso estúdio, mais uma vez, o infectologista René Oliveira, ele que esteve presente no programa especial que nós fizemos na última sexta-feira, retorna mais uma vez aqui ao programa TV Mar News para a gente conversar sobre essa situação, essa pandemia global que vive todo o mundo, né? E a gente conversa com ele, é claro. Bom dia para você, doutor René. É claro que a gente não podia deixar de citar o que aconteceu ontem à noite, após o pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro, que ele acabou criticando e pede, inclusive, o fim do confinamento em massa. Como que a Sociedade Brasileira de Infectologia tem visto essa medida do presidente, esse pedido do presidente? A sociedade, ela segue os preceitos da ciência, tá? No mundo todo, o isolamento, o confinamento ou outras estratégias, né, como na Índia agora, ainda está praticamente parada, é o que temos a seguir, né, tá? Em cima dos preceitos científicos. Achar que no momento essa epidemia é algo leve, algo simples, não se sustenta do ponto de vista científico. A gente viu, inclusive, o próprio presidente mencionar que é apenas uma gripezinha. Há um motivo mesmo para a gente se preocupar? O que é que a gente pode tomar por esse pronunciamento? Está fora da realidade, ou não seria uma total falta de responsabilidade com o grupo que provavelmente será mais atingido, que são os idosos, né? Tá? A Itália é o protótipo, no momento é o país que mostra que, se não tomarmos os devidos cuidados agora ou antes, nós ficaremos numa situação muito difícil, porque os idosos, eles vão caminhar para quadros mais graves. E o nosso sistema de saúde, ele, sem a Covid-19, já está saturado, imagine com a Covid-19. Não tem como não pensar assim. É imprescindível, então, nesse momento, de fato, fazer esse isolamento social? É um vírus novo, a gente não tem ainda muita coisa, né? Qual é o objetivo do isolamento social? Existem outros nomes também para tal. Fazer com que o pico, aquela curva, o ponto mais alto da curva que todo mundo vê, assim, que está bem disseminado essas informações, ou seja, aquele momento que teremos o número mais alto de casos, aconteça de forma mais lenta, para que o serviço de saúde consiga dar uma resposta adequada. É esse o princípio, é isso que nós buscamos. Mas a epidemia, a pandemia, ela vai seguir o seu curso. Só teremos o controle com uma vacina, que no momento está muito distante, ou quando todo mundo desenvolver imunidade para esse vírus. Se isso não acontecer, ela vai seguir o seu curso normalmente. Isso sempre acontece. Então, é até bom a gente esclarecer aqui que a pessoa que foi infectada uma vez, ela não será infectada novamente. Até o momento, isso é o que nós temos, não será infectada novamente, né? E considerar também que a grande maioria das pessoas terão contato com o vírus e não vão desenvolver absolutamente nada. Por isso dá essa falsa imagem de ser uma gripezinha. Mas o problema é que uma parcela importante da população terá um quadro mais sério, né, tá? O quadro de resfriado, o quadro gripal, acompanhado de dispneia, acompanhado de descompensação completa dos órgãos, que aí vai precisar de uma UTI. Na UTI vai precisar de um respirador, né, artificial, e nós não temos em número suficiente. No Brasil nós temos o quê? 60 mil, eu li recentemente, 61 mil respiradores no país todo. É insignificante. Um número muito pequeno. Considerar também que aquele paciente, a Itália é o exemplo, a Espanha também, que está entrando na mesma situação da Itália, esse paciente vai precisar ficar aproximadamente 2 semanas no respirador. Então, esse respirador será ocupado por 2 semanas. Consequentemente,
Se aparecer um outro paciente que precise de um respirador, não vai ter. Não vai ter. Então, esse paciente vai falecer. Pois é, gente, olha, eu acho que vale a gente lembrar, né? Eu acabei ouvindo aqui no meu ponto, eu não sei o que é dispneia, falta de ar, Isso, né? uma falta de ar. Para que o pessoal em casa possa entender, falta de ar, gente. Exato. Então, a gente tem 60 mil respiradores em todo o país, acho que é assustador. Né? Nós temos em torno de 60 mil respiradores em todo o país e o nosso sistema de saúde não suporta a quantidade de pessoas que venham a ter a necessidade de utilizar desse aparelho. Nós temos Esses aparelhos, doutor Renê, o senhor tem conhecimento se eles, em sua maioria, estão no sistema público de saúde ou no sistema privado? Meio a meio. O ministro Mandetta, ele falou recentemente que nós temos 3 fábricas aqui, se eu não me engano, no Brasil, estão uma produção assim, mas é um equipamento muito delicado e que precisa de precisão, não pode ser feito de qualquer forma. Tudo indica que a produção é em torno de 500 respiradores por semana. Mesmo assim, para você atingir uma quantidade razoável, no momento de pico, não vai dar. No mundo, quem tem, não vende. Exato. Não vende, tá? Mas nós doamos para a Itália. Luvas. Mas aí, uma questão humanitária, eu acho, claro. Certíssimo, tá? E a gente aguarda também que recebamos, exatamente, claro, de volta. Com certeza. Eu queria, algumas coisas foram mudando ao longo da semana, desde que nós conversamos na última vez, na sexta-feira. E uma das coisas a gente já tem indícios de que aqui em Alagoas a gente já tem a transmissão comunitária do coronavírus, né? E eu queria que o senhor pudesse explicar para a gente o que isso representa e o que muda a partir de agora com a transmissão comunitária. A presença do vírus, uma pessoa com o vírus, ela vai transmitir para outras 3 pessoas. Mais três é uma questão matemática, né, tá? Cedo ou tarde teríamos a transmissão comunitária. Eu acho que essa transmissão já está acontecendo há um certo tempo, natural. Pernambuco recentemente já estava, né, tá? Porque aqui nós não somos diferentes. Isso implica que qualquer pessoa pode desenvolver o quadro da Covid-19, independente de ter contato com A ou com B, que tendo origem de algum local com casos em número maior. Tanto faz. Qualquer pessoa pode ter a Covid-19. Ou seja, isso só acende o alerta para que nós possamos redobrar os nossos cuidados e a necessidade também de isolamento social. Fundamental. Lavar as mãos, usar álcool gel, tá? E manter a distância adequada entre as pessoas. Por quê? Porque a transmissão desse vírus é através de gotículas. Se você mantém a distância adequada, 1 metro, 1,5 metro, 2 metros, a chance de você receber esse vírus da outra pessoa diminui bastante. Aqui no estúdio nós estamos, inclusive, respeitando esse espaço, estamos adotando já essa medida há algum tempo. Doutor Renê, quando a gente fala sobre isolamento, aí vem algumas perguntas que já estão chegando, inclusive, dos telespectadores aqui para a gente. Olha só, quando a gente fala sobre distanciamento, sobre isolamento social, tem gente que, de fato, não está saindo de casa para absolutamente nada. Mas é necessário também sair para dar uma caminhada, para levar sol? Ou a gente está colocando em risco a nossa saúde, a nossa família, quando a gente sai? Olha, vou dar um exemplo pessoal. Eu moro lá no meu condomínio, preciso sair com as minhas filhas, inclusive, para que elas levem um pouco de sol, pelo menos uma vez por dia, mas eu confesso ao senhor que a partir de ontem eu já comecei a ficar com receio e fico com medo de estar colocando a vida delas em risco. Então, ontem eu já não saí. Mas o que é que o senhor, de repente, recomenda? É preciso? A gente sai, escolhe um momento que não tenha muitas pessoas, caminhar na praia coloca a nossa vida em risco, mesmo que não tenha movimentação de pessoas? Sim. O isolamento social e o distanciamento é a mesma coisa. Eu acho que o termo distanciamento, quando usado dessa forma, para sair, é melhor. O nome já diz, mantenha a distância. Se você mantém a distância adequada da pessoa mais próxima, existe a segurança.
E se você toma o cuidado de lavar as mãos e usar álcool gel ao tocar em objetos, abrir porta, corrimão, é tranquilo, não vejo problema nenhum. Você pode sair, é extremamente importante manter nesse período a atividade física, em qualquer momento, mas agora mais ainda, né? Que fortalece o sistema imunológico. Exatamente, não tem problema nenhum, você pode sair. Você precisa sair para ir a uma farmácia, você precisa sair para ir a um supermercado, mas sempre levando em consideração a importância do distanciamento. Pois é, olha, na última terça-feira também saiu um estudo que afirma que o coronavírus, responsável pela Covid, né, ele consegue sobreviver até 3 dias em algumas superfícies como plástico e aço. Então, eu acho que agora a gente também entrando já no outro assunto, algumas mudanças que vem acontecendo ao longo da semana, né? Que se falava que antes, mas ele não sobrevive mais que 3 horas, que 4 horas. Já Sim. Tem esses estudos que comprovam também essas mudanças. Como reagir? Da mesma forma, lavar as mãos, porque o plástico ou qualquer outro objeto contendo o coronavírus, você vai pegar, vai tocar, vai para as suas mãos e você vai levar até o seu rosto, até a sua boca, né, até os seus olhos. Você precisa lavar as mãos, independente, tem de colocar isso na cabeça, tá? Não é porque o coronavírus fica 4 horas, 9 horas em um determinado local. É um motivo a mais, muito cuidado ao tocar objetos e usar álcool gel. Algumas pessoas, quando chegam em casa, tiram os sapatos, tiram a roupa, colocam a roupa para lavar. Esse é o procedimento correto também? Correto. Não entrar calçada em casa? Disciplina. É preciso ter disciplina. Então, você vai retirar... Assim, levando em consideração que os sapatos estão no chão é improvável que o vírus fique muito tempo, mas você pode. Ao tirar o sapato, você pode pegar o vírus. Ao tirar o sapato, você tem de lavar as mãos e usar álcool gel. Tá? Deixar em um canto isolado, onde ninguém vai chegar, ninguém vai tocar. Tirar a sua roupa e lavar, porque a roupa também carrega. Né, tá? Principalmente se você não conseguir manter o distanciamento de outra pessoa. São medidas que são válidas, sim, são importantes. Você ter a disciplina ao chegar em casa. Em casa, a higienização de casa, como é que ela deve ser feita? Água sanitária, álcool ou o próprio desinfetante que a gente usa no dia a dia é o suficiente? Todos eles têm utilidade. E pode passar o álcool a 70, o álcool simples a 70, né, tá? Nos móveis e utensílios, né, tá? Como um complemento, mas água sanitária, os outros saneantes são suficientes. Doutor Renê, eu acho que a gente faz sempre essa pergunta, mas eu acho também ainda muito pertinente a gente voltar a tocar nesse assunto. Como diferenciar? A gente está agora na sazonalidade da gripe, né, da H1N1, inclusive a vacinação já se iniciou essa semana, na segunda-feira. Como que a gente pode diferenciar uma gripe dos sintomas do coronavírus? O coronavírus ele pode cursar apenas como um resfriado comum, tá? Que na maioria das vezes porque o coronavírus, esse não, Covid-19 não, mas os coronavírus, eles são causadores até 20% dos resfriados, provocado pelos coronavírus anteriores, que causam apenas resfriado comum. No caso do resfriado comum, não tem como diferenciar. Com relação à gripe sazonal, H1N1, ou principalmente, que circula mais, tem febre, o paciente está com tosse, essa tosse pode ser seca, pode ser produtiva. É um quadro muito parecido com Covid-19, quando num estágio um pouquinho mais pesado, né, tá? E se levarmos em consideração, que temos de considerar os quadros mais graves, a gripe sazonal e a Covid-19 também vão provocar cansaço, o paciente pode necessitar de internação, provoca quadros graves, fica muito difícil separar. A produção de muco durante a tosse? Nos dois casos. Nos dois casos há. Muitas vezes uma tosse seca, que aquela tosse produtiva, ela não é obrigatória, não é obrigatória. Os outros sintomas também, dor no corpo, dor de cabeça, febre alta, tudo nas duas patologias estão presentes, né?
precisa, nesse caso, com o cansaço, a febre, a dor no corpo, tem de procurar uma orientação médica, tem de ir a uma UPA, um posto de saúde, para seguir os trâmites da rotina do Ministério da Saúde para isso. Como conter a ansiedade, né? De repente, eu acho que muita gente fica, meu Deus, mas e se eu tiver com a Covid-19, se eu tiver com o coronavírus? Como é que eu vou deixar agravar o problema? E eu acho que muita gente fica ansiosa, acaba procurando os postos de saúde. Tem que esperar, então. Até mesmo para não haver superlotação, né? A pior coisa é ir até uma UPA com um quadro de resfriado comum. Você pode, no momento, ter um resfriado comum e lá dentro da UPA adquirir a Covid-19. Ou estar com a Covid e transmitir para outras pessoas. Eu acho que o pensamento da coletividade é muito necessário nesse momento, né? Exatamente. Pois é, olha, eu gostaria muito de agradecer mais uma vez a sua presença aqui no TV Mar News. Eu acredito que vamos nos encontrar outras vezes ainda. Quero agradecer pela oportunidade. Gente, a gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta com muito mais informações aqui no TV Mar News.